E aqui nós vamos, através desta ótica de Deus, entender, compreender, que a restauração de uma nação passa pela restauração do culto nesta nação. Verso 3 diz: no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Querido, a restauração da nação, a restauração do culto desta nação em destaque, onde o rei Ezequias é colocado aqui como esta figura proeminente, usada por Deus, com apenas 25 anos de idade, assumiu o reinado. E o seu primeiro ato é esse decreto de restauração do culto. Presta atenção, ele era um líder político, ele não era um sacerdote. O primeiro ato é o ato do rei. Ezequias. Verso 4, ele dá sequência a esse decreto, a esta ação de restaurar o culto. Diz assim: trouxe os sacerdotes os levitas, ajuntou-os na praça oriental, e lhes disse: ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora, e santificai-vos a casa do Senhor, Deus de vossos pais, tirai do santuário a imundícia. O primeiro ato é um decreto abrindo as portas da casa do Senhor. Abrindo as portas para que o Senhor seja o Deus desta nação. O segundo, e a sequência, ocorre com um chamamento aos sacerdotes, aos levitas, a uma restauração das suas próprias condutas, do seu próprio modo de cultuar ao Senhor. Quando a igreja se move nesse sentido, a partir de um decreto do rei, e a igreja compreende esse mover, discerne os tempos, então, querido, todo o povo é afetado. Há uma santidade, há um avivamento da nação, os postes ídolos são removidos, os altos são derrubados, os altares idólatras são removidos. Querido, a nação deixa a idolatria, deixa a corrupção, deixa a imoralidade, há um afetar em todos os povos. Talvez você olhe hoje e não veja essa realidade. O que eu estou convidando é você a ativar a tua fé, ativar a tua ação prática, e você vai ver esse avivamento em nossa nação, em nome de Jesus. O resultado disso, desse avivamento, querido, é uma restauração da nação. Presta atenção, há uma restauração da nação, é uma restauração do culto. Mas inicia-se pela restauração do culto, então a nação se torna próspera e restaurada. Essa é a maneira de Deus, é o olhar de Deus. Às vezes nós olhamos para a Bíblia e temos a tendência de encontrar ali sempre atitudes sacerdotais, ministeriais, levíticas, ou até mesmo apostólicas. Mas deixa eu te falar uma coisa. Moisés foi um líder político. E ele começou com o implantamento de uma nação nova. Foi um homem levantado como um líder político. Em que a primeira ato dele, antes mesmo de ser eleito, ou ser colocado como líder desta nação, foi aparecer diante de Faraó e falar: deixa meu povo, deixa o povo do Senhor sair a caminho de 3 dias para adorar ao Senhor. Então, quando empossado, estabelece o culto, o tabernáculo, e institui a Páscoa. Percebe o modo operante? Um decreto para que Deus seja o Senhor da nação. É estabelecido pelo rei, pelo líder político. Davi, o homem que promoveu a restauração do culto da nação. Uma nação que tinha esquecido do culto genuíno a Deus. Ele então simboliza isso com seu desejo de trazer a arca, a presença de Deus. Ele traz a arca, restaura o culto no centro da nação. Líder político, querido. E essa nação teve grande prosperidade. Salomão, seu filho, a primeira coisa que este homem faz é trazer também um decreto da construção do templo. O culto, o centro de uma nação é o culto ao Senhor. E parte não apenas pela igreja, a igreja faz parte desse processo, ela é o veículo pelo qual isso é estabelecido, mas presta atenção, olha para a relevância que tem um líder político
se posicionar, dando a autorização legal para a nação. Então, cultuar a Deus. Neemias, o que falar de Neemias, Zorobabel, governantes que tiveram decretos reais, sob decretos, primeiro de Ciro, depois de Dário, depois de Artaxerxes, umas dinastias liberando a partir do decreto de Deus, homens aqui na terra poderosos, dando autorização para que os muros da cidade fossem reconstruídos, para que o templo fosse restaurado, reconstruído, e não apenas para que a cidade se tornasse segura, mas para que isso possibilitasse Esdras, o sacerdote, restaurar o culto. O Senhor está se movendo. Se você não está percebendo, eu quero te chamar para os teus olhos serem abertos. A gente vê isso em Josias, também um rei altamente usado por Deus, reparando o templo, reparando o culto. Os reis também decretam a queda dos templos. As 2 vezes que os templos foram destruídos, foram por decretos de líderes políticos, Nabucodonosor e Tito. Presta atenção nisso aqui, querido. Quem você tem apoiado como líder político da nossa nação? Não estou falando apenas atualmente. Não estou falando apenas, e é óbvio que a proeminência é do presidente. E essa é a autoridade maior. Mas quero também te falar que teremos próximas eleições. Quem são as pessoas que você vai colocar como vereador, como deputado, como senador, como governador, como prefeitos? Presta atenção. Comece a enxergar a política com os olhos, com a lupa de Deus. Jesus como rei, eu quero encerrar aqui, viria a derrubar o templo e em 3 dias reconstruía. Decretos de rei. Jesus como rei fez isso. Ele derrubou o templo terreno, quando ele simboliza através da entrega dele à cruz. Mas houve uma autorização terrena. Pilatos o conferiu como rei dos judeus, cravando essa nomeação na cruz do Calvário. Então Jesus teve poder, autoridade para aquilo que ele previu, que ele derrubaria o templo. Mas, aleluia, em 3 dias depois, ele reconstruiu o templo espiritual, pela autoridade espiritual, conferida por Deus a ele, ressuscitando dentre os mortos, erguendo então, desta forma, um templo espiritual, onde homens não podem mais destruir, que não há como homens destruir a adoração, o culto, o templo estabelecido, porque Jesus, o Rei dos Reis, ergueu para todo sempre. Ele disse: toda a autoridade foi me dada nos céus e na terra, como um líder instituído por Deus. Você precisa entender a história da humanidade e ver a irrelevância de um líder político, de um rei. Estes podem, querido, promover ou destruir o bem-estar social e econômico. E parece que muitas vezes nós estamos só apoiados nesta visão natural. Mas eles também podem promover e destruir o culto em uma nação. Hoje, querido, nessa nação houve algo profético. E eu encerro aqui. A convocação de um jejum nacional por um presidente eleito deste país. Querido, eu creio que isso é um marco. Uma janela aberta para um avivamento neste país. Igreja, se os teus olhos forem abertos para você receber isso e se posicionar, abrir, entrar por esta janela, por esta porta aberta, então viveremos um avivamento. Agora é conosco, igreja, a legalidade já foi dada. Somos os sacerdotes desse dia. Vamos deixar passar essa oportunidade? Ou vamos assumir a nossa parte em tudo isso e promover a restauração do culto, a começar em nós, passando pelo templo? Iniciou-se
pelo decreto do rei, o presidente. Está passando por nós, pelos sacerdotes, pela igreja. E irá alcançar todo o povo. Como as águas cobrem o mar, aleluia. Essa é a palavra do Senhor para as nossas vidas, para este tempo. Como as águas cobrem o mar, assim se encherá a terra do conhecimento, assim se encherá o Brasil, Curitiba, as nações, do conhecimento da glória de Deus. E você, querido, é o representante, você, querido, é aquele que vai revelar a glória de Deus aqui nessa terra, e esta é a palavra, em nome de Jesus, em nome de Jesus.